Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live, mais um bate-papo nosso aqui. Vamos falar sobre superação, contar alguns causos meus aí sobre superação. Vamos esperar a galera começar a entrar aqui. Ver aqui se tá tudo certo com o meu áudio. Acho que sim. Bom, acho que tá tudo bem com o meu áudio. O microfone tá ok. Boa. Galera que já conectou aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Vocês conseguem me ouvir? Tá tranquilo? Me avisem, por favor. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Quem já entrou aí, por favor, me avisa se vocês estão conseguindo ouvir bem, se está tudo certo com o áudio. Tá aqui. Rio Claro Corretora de Seguros, boa noite. Bom, áudio está funcionando. Boa. Bom, galera, vamos lá. Começar mais uma. Vamos falar sobre um tema hoje um pouco mais pesado, mas que pode ser divertido também. Sempre tem como ser divertido. Queria falar um pouco sobre superação hoje. Acho que já tive algumas histórias ao longo da vida, ao longo da carreira, e que foi necessário ter um pouquinho de superação. Acho que já dá para dividir um pouco de história sobre isso também. Bom, a primeira coisa, acho que vale a pena a gente já comentar a respeito de superação, que é o seguinte: acho que não dá pra gente comparar superações. Então, cara, às vezes o que é muito fácil para você superar é muito complicado para outra pessoa superar, mesmo que seja o mesmo assunto. Sobre isso tem um assunto que é até, sei lá, delicado para algumas pessoas, mas para mim é um pouco mais tranquilo falar sobre isso. E eu vou contar um pouquinho mais para frente qual que é esse caso e por que é mais simples para mim do que é para outras pessoas. Mas já pegando uma história minha lá de trás, eu acho que eu tive uma decisão muito séria, muito novo, que foi sair de casa e me mudar da casa dos meus pais com 19 anos. E eu saí de Maceió, nada mais nada menos, para morar no Paraná. E aí esse processo de mudança, isso tudo que aconteceu nesse período e todas as dificuldades de quem nunca tinha saído de casa, de quem sempre tinha morado com os pais, de repente se vê morando num estado completamente diferente, que tinha frio e que eu nunca tinha visto frio, porque eu sempre estive no Nordeste, e passar por tudo isso e ter o instinto de como fazer para superar aquilo lá foi muito legal. E isso durou 3 meses. E aí foi a grande primeira paulada que eu tomei, que eu precisei voltar para casa. Então, depois que você sai de casa e você fica 3 meses fora, 3 meses é bastante tempo. É tempo que você se adapta com algumas coisas. E aí, tanto para mim quanto para minha família, me ter de volta foi estranho. E aí, nesse período, conseguir superar a novidade de estar de volta foi muito engraçado e foi muito particular para mim. Mas para muita gente, você olha para isso e fala, pô, não, já saí da casa dos meus pais, já voltei 12 vezes, nunca aconteceu nada, tá tudo bem. Para mim foi um negócio que me marcou e eu lembrei disso para contar para vocês aqui nesse bate-papo hoje, porque eu lembro que tanto a minha chegada no Paraná, tinha algumas coisas que muita gente já sabia que era natural e que eu nunca tinha imaginado, que pô, beleza, eu vou morar numa casa, eu preciso mobiliar isso. E como é que eu compro as coisas, como é que eu pago, como é que eu arrumo dinheiro se eu estou indo para um emprego novo, nem recebi salário ainda. Então, é muito fácil numa condição como essa você apavorar e não conseguir sair do lugar. Então, acho que o fato de precisar ter esse amadurecimento tão rápido foi muito legal. E na volta, a mesma coisa. Então, já tinha mudado a rotina da minha casa, a minha cama já não estava mais no mesmo lugar e de repente eu tô lá, volto para casa.
e preciso superar aquele momento, aquela fase e aquela transição de estar ali de volta e estar fazendo de novo com que o meu dia a dia se restabeleça. Mas esse é um caso que eu lembrei que eu acho que é muito legal e é muito simples para demonstrar exatamente isso. Cara, a superação é a superação de cada um, de acordo com o que está acontecendo com a sua vida. Então pode ser que você precise superar o fim do relacionamento, pode ser que você precise superar um medo, pode ser que você precise superar, sei lá, algum trauma que você sofreu, qualquer coisa do tipo, e não dá para comparar superações. Então não adianta você ouvir a história de superação de alguém e falar, ah, isso aí é bobagem, eu tirava isso de letra. Beleza, você tirava isso de letra. A sua superação não pode ser medida com a superação de ninguém. Eu acho que isso tem um link legal com a nossa live de anterior, falando sobre sucesso. É a mesma coisa. Você não pode comparar o seu sucesso com o sucesso de ninguém, porque são trajetórias diferentes. Do mesmo jeito que você também não pode comparar os problemas e como a pessoa superou isso com a forma que a outra pessoa superou. Então, acho que, de novo, é muito individual. É muito seu, as coisas que você passou, as coisas que você viveu e as coisas que você superou. A Tânia está aqui, já. Nesse exato momento, preciso superar a falta de educação das filhas. Boa, Tânia. Não dá para comparar com a de ninguém, nem com as filhas dos outros. Então, basicamente é um processo que em algum momento da sua vida você vai ter que superar alguma coisa e podem ser coisas mais simples de serem superadas por você ou um pouco mais complexas. Agora eu vou trazer isso para o mundo do automobilismo. Eu vou contar uma história para vocês que algumas pessoas já ouviram, algumas pessoas já sabem desta história e outras não. É uma história que na época eu acho que eu postei alguma coisa, comentei a respeito, porque eu costumo sempre ter a seguinte ideia. Eu não acho que as coisas dão errado. Eu acho que as coisas ou dão certo ou me ensinam alguma coisa. Então, quando eu tenho algum tipo de problema de pista no automobilismo, ou seja lá qual for o problema, eu sempre tento entender que, pô, isso aqui tem que me ensinar alguma coisa. O que eu vou aprender com isso? Qual que é o recado no fim das contas? Então, eu lembro que lá em 2019, em fevereiro de 2019, eu fiz a minha primeira corrida oficial pelo Campeonato Paulista, corrida de verdade, e foi uma corrida que eu competi pela Fórmula Inter. E assim, ó, um histórico antes disso, eu tinha feito o curso de piloto em 2018, em agosto de 2018, tinha andado nesse carro uma única vez na vida, num Fórmula Inter Day, e fui para a corrida em fevereiro. Era um carro de Fórmula, com aerodinâmica, com downforce, com pneu slick, com um monte de coisa técnica que dificulta muito a pilotagem, e eu achei que dava para ir, que estava pronto e fui. O que aconteceu? Na sexta-feira nós tivemos o treino, treinamos na sexta-feira, 2 treinos livres, o resultado não foi dos melhores em relação a tempo, mas não tivemos nenhum problema durante os treinos. E aí eu fui sábado de manhã pro autódromo para fazer a classificação para a corrida que seria no domingo. Esse final de semana foi um final de semana meio específico, porque eu morava em Franca, o fim de semana de corrida era em São Paulo, e no sábado à noite eu tinha um casamento que eu ia ser padrinho lá em Franca. Então eu saí do hotel de manhã, fui pro autódromo para fazer a classificação. Eu tinha que sair do carro da classificação, pegar o carro, meu carro, e ir para voltar para casa para ir pro casamento. E o que acontece? Nessa bendita classificação, às 8 da manhã, falta de experiência, pista fria, desconhecimento do carro, desconhecimento técnico, eu saí para classificação. Dei 3 voltas, na 4ª volta eu dei uma porrada no muro e acabei com o carro. E aí imagina o seguinte, como é que você sai dessa situação, da sua primeira corrida, primeira vez na pista, com a cabeça a milhão, e que eu não tinha mal e tinha dinheiro para ter pago essa primeira etapa. Na época o Brusa, que era o administrador da categoria, falou, não, Gerson, vem cá que você vai correr, a gente quer muito que você participe, você passa no cartão, dá um jeito, vamos ver o que faz. E aí eu saio de lá para vir para casa no sábado para ir pro casamento, com que cabeça, depois de ter batido o carro, sem saber nem se eu ia ter grana para pagar. Então, basicamente, essa saída já foi um negócio muito estranho, ter batido já foi muito estranho, e ter que sair disso e voltar para casa com a cabeça no lugar foi muito estranho. E aí, chegando na cidade lá, fui pro casamento, fiz o que tinha que fazer, tudo bem, e mantive o planejamento de voltar para São Paulo no domingo de manhã para fazer a corrida. E aí eu lembro que eu voltei de ônibus, porque ia ser de madrugada, ia ser muita irresponsabilidade sair de madrugada, tendo viajado no mesmo dia, tendo corrido e tal. Eu voltei de ônibus. E aí no ônibus eu fui dormir no ônibus pensando o seguinte, falei, cara, eu não vou correr. Eu vou voltar pro autódromo, porque eu tenho um compromisso com a galera, eu falei que eu ia, falei que estaria lá. Vou voltar pro autódromo
e vou me justificar com isso. Falar, galera, já bati ontem, se eu for correr hoje tem chance de eu bater de novo, eu não vou ter dinheiro para pagar os concertos, eu não vou correr, deixa quieto. Antes disso tem um adendo que é legal, que eu até mostro na minha palestra esse áudio, que é o áudio do cara que dividiu o carro comigo nesse fim de semana, o Daniel Majeste. E aí eu fui preocupado porque ele tinha que fazer a classificação dele, porque ele também tinha que fazer a corrida dele. E eu fui lá e bati o carro e o cara não corre. Puta, sacanagem, fiquei meio chateado com isso também. E aí o último áudio que ele me mandou é assim, cara, beleza, consegui fazer a classificação, consegui treinar, vou largar em segundo, terceiro, não lembro. Mas é o seguinte, cara, o carro é outro carro, o carro tá puxando para a esquerda, o carro ficou desalinhado, o carro ficou assim, tá difícil de guiar, tá no... E aí eu falei, putz, eu vou voltar lá, o carro tava ótimo no sábado, eu acertei o carro no muro. Com um carro desse jeito, eu com a inexperiência que eu tenho, esquece. Eu não vou correr. Vou voltar pro autódromo no domingo, vou me justificar e não vou correr. E aí, dormi. Não sei porquê, acordei chegando em São Paulo com a seguinte ideia na cabeça. Se eu não correr, a chance do meu sonho do automobilismo acabar aqui é gigantesca. Pelo simples motivo que eu não sabia quando ia ser a próxima corrida, eu não sabia se eu teria dinheiro para fazer outra corrida, se eu ia conseguir patrocínio para fazer outra corrida, eu não sabia o que ia acontecer depois daquilo. E aí imagina o seguinte, a última informação que eu tinha sobre o automobilismo era eu batendo no muro e o carro rodando no meio da pista. Imagina ficar com isso na cabeça e daqui a 6 meses voltar para correr, se demorasse 6 meses. E aí acordei com isso na cabeça, cheguei no autódromo, pus o macacão, falei, bom, eu vou entrar no carro, vou sair, se eu sentir que eu tô com muito medo a ponto de ficar perigoso, eu volto pro box, abandono a corrida, mas eu vou tentar acabar a corrida. Se eu acabar a corrida sem bater, já é um grande resultado, significa que eu consegui pelo menos manter o sonho vivo e entender que esse negócio não acaba aqui. E isso foi um divisor de águas na minha carreira de automobilismo, um divisor de águas. E eu entrei no carro com muito medo no domingo, mas muito medo. Porque no domingo era completamente diferente. No treino você anda sozinho, você não disputa posição, não tem gente ali do lado, não tem nada disso. Então a chance de eu fazer alguma coisa e ainda bater em alguém era grande. E eu tinha acabado de sair de uma experiência horrível no sábado de ter batido. Então assim, andei, fiz as 14, 15 voltas, passei pelo lugar que eu bati no sábado várias vezes, tem inclusive uma imagem da minha câmera no carro. Quando acaba a corrida eu passo pelo lugar que eu bati, que eu dou uma xingada no muro lá e falo, pô, cara, o que passava pela minha cabeça é, muro, não é você que vai estragar o meu sonho do automobilismo. Mas eu acho que ter vivido essa ideia de superação, eu acho que fez com que eu entendesse o seguinte, não vai ser linear. Não vai ser linear, só aprendendo, só melhorando, só aprendendo, só melhorando. Não vai ser assim o tempo inteiro. Você vai aprender, você vai melhorar, você vai participar de alguma coisa, e daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai lhe jogar para baixo. E isso aí tudo. Na sua vida acontece alguma coisa, de repente tem um imprevisto, você arruma uma dívida, de repente tem um imprevisto, alguém morre, de repente você perde emprego por algum motivo econômico, ou seja lá o que for, e você precisa se superar nisso. Você precisa se restabelecer nisso. Não adianta você parar e travar nessa hora e acabou a sua carreira. No meu caso, acabaria minha carreira no automobilismo, mas se a gente está falando da vida, é a vida. Você precisa continuar. Não tem muita opção a não ser superar. Então acho que entender que a superação faz parte do processo da vida da gente é útil. Porque vai acontecer de em algum momento você precisar se superar com alguma coisa. E isso é fato. Eu tinha comentado no início da live, para quem não estava aí, que eu ia contar uma história de superação que para mim foi muito mais fácil do que é para muita gente. E eu acho que é um assunto bem polêmico, bem difícil, mas eu acho que é muito útil para a gente entender isso. A morte sempre é um negócio meio complicado. Ninguém consegue entender muito bem o que acontece. Tem várias pessoas que acreditam em várias coisas, mas certeza absoluta pouquíssimas pessoas têm, porque a gente só sabe quando for. E eu sempre lidei com a morte de uma forma muito mais tranquila. Eu sempre entendi que é um negócio que vai acontecer. A gente só não sabe quando. Mas é muito bonito você ter essa teoria quando não tem ninguém perto de você que partiu. E eu tive uma situação muito complicada e muito estranha em 2020, que o meu pai faleceu. O meu pai, em março de 2020, faleceu do nada, teve um ataque cardíaco, morreu, beleza, e pronto. E esses dias eu estava pensando sobre esse assunto, falando assim, cara, será que eu sofri o que eu devia sofrer com a morte do meu pai? Será que eu superei de fato isso? Ou será que eu só não estou olhando para isso do jeito que eu deveria olhar? E aí eu comecei a amadurecer um pouco mais essa ideia e entender o seguinte, cara, para mim,
que já vivo fora de casa desde os 19, eu tenho quase 35, é fácil. Eu não convivia direito, falava de vez em quando, ia lá uma vez, 2 vezes por ano. Então, para mim foi mais simples superar isso. E é diferente quando você tem alguém que convive diariamente com o seu familiar ou com alguém, seja lá quem for. Então, mais uma vez, é um negócio que é completamente incontrolável, você não consegue saber quando vai acontecer, você só sabe que vai acontecer e mais uma vez você vai ter que superar, porque acabou a vida de alguém, não pode acabar a sua. Então é um assunto polêmico, é um assunto pesado, eu sei, mas o ponto para mim é mais um caso muito claro e muito nítido que, cara, você não tem como controlar isso. Não tem como controlar isso. E você tem que superar isso. Isso é fato. Então, mais uma vez, isso ficou muito claro nesse assunto que é completamente impossível você comparar superações. Imagina se eu chego para alguém e eu vou tentar comparar a minha superação sobre esse assunto que é horrível com alguém e falar assim, não, superar a morte do pai é bobagem. É tranquilo superar a morte do pai. Eu superei a do meu, foi de boa. Foi de boa para mim. Eu vivo longe, eu fazia tempo que não convivia, foi fácil. Então, para mim foi fácil. Não significa que o mesmo assunto, o mesmo tema, para ser superado por pessoas diferentes, vai ser igual. Então, não vai. Cada pessoa vai ter que reagir a esse negócio de um jeito. E aí, me vem uma outra coisa, olhando para esse assunto de superação, que é o seguinte, que hoje em dia está muito em alta e está muito na moda. Redes sociais. As redes sociais, embora tenham um benefício gigantesco, e tá aqui um deles, eu tô falando para vocês e nem sei onde vocês estão, não sei direito nem quem vocês são às vezes, e às vezes uma coisa ou outra que eu falo pode ajudar alguém, e é por isso que eu tô aqui falando com vocês sobre isso. A rede social é meio ilusória, né? Então, todo mundo na rede social tá feliz, todo mundo na rede social superou, todo mundo terminou o relacionamento, tá postando selfie em festa, e aí tem até a zoeira do beleza, mas fora os stories, como é que você tá? Você tá bem? Então, é meio difícil você olhar para isso e achar que, cara, essa pessoa superou, tá ótimo. Por que eu não supero? Eu sou pior do que ela. Então, esse tipo de comparação, e também tem um link com a história do sucesso, como é que você mede isso para cada pessoa? Como é que você entende que você superou ou não superou? E aí a rede social, nesse aspecto, meio que dá tapa na sua cara todo dia, fala assim, só você que não supera, só você que não venceu, só você que não deu certo, todo mundo é bom, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é inteligente, todo mundo é tudo na rede social. Então, a rede social para esse tipo de coisa é uma farsa. E é só você olhar você e suas próprias postagens. Olha as suas próprias postagens, ou postagens de pessoas que você conhece, que sabe que já passaram por algumas situações e algumas fases de superação. Olha se tá lá na rede social dele. Fala assim, galera, queria falar para vocês aqui, hoje eu quebrei a minha empresa, mandei embora 10 funcionários e tô pobre e devendo. Você não vai ver isso. Raramente você vai ver isso. E se você vê, o cara contando depois. Fala assim, quebrei 10 vezes, agora eu tenho sucesso. Quebrei 5 vezes e agora eu estou bom. Então, o ponto é, cuidado com o que você está olhando. Cuidado onde você está comparando. Cuidado das referências que você está pegando. Porque pode ser completamente ilusório. Você não sabe tudo que aconteceu na fase daquelas pessoas. Então, se eu pego, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo meu que eu tive que me superar para voltar para a pista. Na corrida de junho, e aí é mais uma história que talvez muita gente já ouviu, mas essa história, eu pelo menos, de novo, eu pego as minhas histórias de erros e de problemas e de superação e eu levo do lado positivo que vai me ensinar alguma coisa. Na corrida de junho, eu cheguei lá no autódromo, na Race Cup esse ano, então eu estava de Celta, não era no Fórmula que eu comentei antes. Cheguei na Interlagos, falei, cara, eu vou fazer um negócio legal pra galera que me segue nas redes sociais e a galera gosta de ver os bastidores e tal. Eu vou fazer um vídeo de uma volta contando pra galera, fazendo um vídeo mostrando a frente do carro e eu falando as características do autódromo. Aqui é curva tal, aqui a gente faz assim, aqui funciona desse jeito e tal. Eu não sei quem é muito fã de automobilismo aí, mas lá em, 91, 92, na Corrida do Brasil, o Senna fez isso, pilotando um Fórmula 1, só com a imagem, obviamente, dele, dá um board e tal, e ele falando, narrando a volta pra Globo. Eles colocaram o microfone lá e ele foi narrando a volta. Eu falei, vou fazer isso com o nosso carro, na nossa realidade, enfim, vou fazer. Saí do box, narrando bonitinho, falando, e o vídeo rolando, tudo bem. Fiz a volta inteira, expliquei cada uma das curvas, como é que era, como é que funcionava. E aí fechei a volta e abri uma volta
já uma volta mais rápida. E aí, chegando no S do Senna, que é a primeira freada e a primeira curva que a gente faz no autódromo, passou um protótipo por mim, que aí já virou um assunto pro vídeo. Falei, vai passar um protótipo aqui por mim, é muito mais rápido, não sei o que e tal. Chegou no S do Senna, fui fazer o S, o carro escorregou, e eu ainda falo no vídeo, falo assim, vou fazer devagar, porque eu acabei de sair do box, a pista tá fria, o carro tá frio, não vou fazer muito rápido não, porque pode ser que dê algum problema. Fiz o S do Senna, agora eu se consagro, né? Tô fazendo um vídeo, volta narrada, S do Senna, putz, agora vai ser legal. O carro deu uma traseirada, como eu tava distraído, falando sobre o S do Senna e falando no vídeo, e prestando atenção em outras coisas que não a minha guiada, quando o carro escorregou, não foi instintivo, eu corrigi do jeito certo. E eu bati no muro filmando. Na sexta-feira, na primeira saída do primeiro treino. Dei no muro, voltei pro box, entrei lá com o carro amassado, os meninos sem entender nada. Eu falei, cara, você acabou de sair, você deu uma volta, o que aconteceu? Eu falei, cara, esquece, não vou treinar. Você falou, não, fica aí, a gente vai remendar aqui o carro, vai dar um jeito, vai prender o para-choque, você sai de novo. E aí, na outra de fevereiro de 2019, eu saí, desci do carro, fui embora para casa. E tive tempo de pensar, tive tempo de entender, de pelo menos tentar entender o que aconteceu. Enfim, nessa... Bateu o box, para-choque remendado, volta pra pista. E aí foi quando eu tomei um susto e falei assim, cara, isso aqui vai ser diferente. Eu vou ter que superar esse negócio agora pra voltar pra pista. E aí você volta pra pista para treinar com outros carros andando, com protótipos, com velocidades diferentes, e você não pode perder a concentração. Então, a lição desse dia foi, cara, tem alguns momentos que a superação tem que ser imediata. É agora, volta e faz. E a segunda lição é, eu não sou o Senna. Para gravar um vídeo narrado, eu vou ter que estar muito mais concentrado e muito mais tranquilo para evitar de fazer outra lambança como essa, mas eu ainda não desisti, eu ainda vou tentar fazer uma volta narrada, acho que vai ser legal, acho que vai dar para ter uma boa perspectiva de como é que funcionam as coisas dentro de um carro. Mas enfim, esses dois assuntos, automobilismo, vida, superação e como as coisas funcionam, vão trazendo características que eu acho que a gente vai conseguindo agregar e acho que vai conseguindo servir de exemplo para outras pessoas e para ocasiões que vocês podem estar passando. E outra coisa que eu queria falar é sobre, de novo, pessoas que vendem superação. Tem muito disso em rede social, tem muito disso em vários lugares. Você fala, não, vem aqui para você superar o seu medo, vem aqui para você superar... Existem técnicas, existem pessoas, existem profissionais que ajudam com isso. Vários, óbvio que tem. Mas tem muito nego charlatão vendendo bobagem. Então, não, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que você vai superar, vem aqui que você vai fazer, e você acaba fazendo mais lambança do que você já vinha fazendo, e aí sim aquilo lá, que era um problema que você precisava resolver, acaba virando um trauma gigantesco que lhe bloqueia para muitas outras coisas. Então, assim, beleza, vamos procurar ajuda, vamos entender como superar as coisas, isso é legal. Mas cuidado com os negros que prometem milagre e que fala que vai resolver tudo do dia para noite e que superou tudo e que tudo agora é maravilhoso. De novo, você tem seu tempo, você tem seu método, você tem sua forma de encarar as coisas e isso não pode ser comparado com absolutamente ninguém. Beleza? Então, essa vai ser uma live um pouquinho mais curta. Eu acho que hoje segundona, né? Então todo mundo tá aí. Mas eu queria muito dividir com você esse assunto. Eu acho que todo mundo vai passar por algum momento que precisa de se superar, precisa ter a superação, precisa ir para cima de novo, precisa estar com medo, vai com medo mesmo, e precisa passar por tudo que você imaginou que jamais passaria de novo, e você opta por encarar de novo e passar mais uma vez e superar aquilo lá. Então, valeu todo mundo que assistiu, obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Caso vocês tenham algum assunto que vocês gostariam que a gente batesse um papo aqui, manda para nós, vamos conversando, vamos entendendo e aí eu vou dividindo algumas histórias aqui com vocês também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu.